Olá, eu sou Noemi Carneiro, você está no canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos ainda na primeira carta e hoje vamos falar do capítulo de número 6. Um capítulo interessante onde Paulo vai nos ensinar a respeito de questões que provocam divergências, contendas, brigas entre irmãos. Ele faz advertência aqui de que jamais nós devemos levar um irmão que a gente tenha contenda com ele para a justiça comum, mas deve procurar resolver na igreja estes assuntos. E logo mais ele apresenta uma lista detalhada sobre pessoas que ele diz não herdarão o reino de Deus. São pessoas, ele faz essa advertência por causa das atitudes das pessoas, baseado nas atitudes, aliás, das pessoas, né? As atitudes das pessoas devem ser baseadas, devem ser guiadas pela palavra de Deus. E é nesse sentido que ele fala sobre esse assunto. O verso 1 diz assim, olha: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios? Ele era o tribunal romano, no caso aqui, né? Em vez de levá-los aos santos, ou em vez de resolver esse problema na própria igreja. Verso 2: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Essa expressão, vocês não sabem, vocês não sabem, vocês não sabem, Paulo trata dela nesse mesmo capítulo algumas vezes. Você vai encontrar essa expressão no verso 3 aqui que nós vamos ler, no 2, no 3, no 9, no versículo 15, no versículo 16 e no versículo 19. Né? Ele diz, então, essa expressão, ela diminui, digamos assim, né? Para explicar que ele está enfatizando o conhecimento, a sabedoria, é para diminuir o orgulho deles. Eles achavam que sabiam tudo. Então Paulo fala, vocês não sabem? Coisas que são primordiais. Verso 3 ele diz, vocês não sabem que haveremos de julgar anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Paulo está se referindo àqueles textos, em Apocalipse tem alguns textos que fala que os santos julgarão com Cristo os anjos caídos. Então Paulo está tomando posse desses versículos para explicar que nós haveremos de julgar anjos. Se nós vamos julgar anjos, como nós não temos competência para julgar as coisas aqui desta vida, ou seja, para resolver os problemas aqui? Verso 4 ele diz, portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam menos importantes. Ele estava dizendo que as pessoas da igreja, em relação a esses tribunais do mundo, de repente parece ser insignificante. Mas o verso 5 ele diz, olha, eu digo isso para envergonhar vocês. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Será que não existem no meio de vocês líderes, de acordo com a palavra de Deus, homens fiéis, homens santos? Mas o verso 6 ele diz, mas, ao invés disso, um irmão vai no tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. Então, Paulo está inconformado de sair do âmbito espiritual, do âmbito da igreja, questões de contenda, e que vá procurar pessoas que são pagãs, que não têm nada a ver com Jesus. E ele diz que embora eles tivessem capacidade para julgar os casos, né, esses coríntios levavam então essas contendas para tribunais pagãos. A igreja tinha condições, se ela se reunisse, para fazer
esses julgamentos dentro de conversas, reuniões e coisas onde pudesse colocar as pessoas para falar, serem ouvidas, ouvir também a liderança da igreja. O verso 7 diz: o fato de haver brigas, litígios entre vocês já significa uma derrota. Um alerta para nós, né? Já são derrotados aqueles que criam brigas e que criam contendas. E ele diz: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos. Quando ele fala do prejuízo aqui, ele está mostrando que em todas as brigas os coríntios faziam acusações, né? Indevidas, acusações que eram levianas, acusações que eram, de certa forma, desonestas, e agrediam uns aos outros. Então, Paulo está sugerindo aqui que é melhor perder, é melhor sofrer o prejuízo, né, causado por uma dessas pessoas que são desonestas, do que ir para os tribunais, desonrar o testemunho de Cristo diante dos pagãos, porque obviamente essas pessoas vão dizer: olha, não são crentes, não são cristãos. Como pode, né? Pessoas que servem o mesmo Deus tendo esse tipo de comportamento. E então agora no verso 9 ele vai fazer uma lista de pessoas que eles julgam que essas pessoas não vão para o céu. Essas pessoas não vão herdar o reino de Deus por um único motivo: porque não querem sair dessa vida, porque não querem mudar dessa vida. Ele não está falando do pecado em si, ele está falando de viver no pecado. Quando nós cometemos erros na nossa vida, nós temos como refazer diante de Deus, diante de um Deus que é amoroso e perdoador. As Escrituras nos ensinam. Mas a permanência no pecado, sem querer mudar absolutamente de vida, é que traz esse prejuízo, e essas pessoas não herdarão. Então, não se deixem enganar. Quem vive na imoralidade não quer mudar de vida. Quem vive na idolatria e não quer mudar de vida. Quem adultera, quem é homossexual, quem é ladrão, avarento, alcoólatra, caluniador, trapaceiros, esses não herdarão o reino de Deus. Veja você essa escala e veja que ele fala de uma forma pesada a respeito de que, não havendo mudança de vida e a permanecer nesses pecados, só tem uma coisa: essas pessoas, se não herdam o reino de Deus, vão para o inferno. De uma forma bem dramática, digamos assim, que Paulo está falando isso. E ele continua: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, e por aí vai, né? Ele usa trapaceiros, imorais, idólatras, adúlteros. Vale a pena verificar essa lista aqui. Bem, então não tem escapatória, né? Os cristãos às vezes ele engana-se a pensar que Deus não quer que a gente leve a sério a vida, uma vida reta diante dele. Não, diante dele, Paulo enfatizou: todos esses tipos de pessoas listados nesse versículo aqui não possuirão, não herdarão o reino. Se acaso brincar, achar que viver nessa vida está tudo bem. Não, ele faz essa advertência. O verso 11 ele diz: assim foram alguns de vocês, não tem escapatória. Se sai de um erro, cai no outro erro. Aí ele diz: mas vocês foram lavados. Olha que termo que ele usa. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo de Deus. Então ele diz assim: olha, não todos de alguma forma têm um pecado e vai prestar conta dele a Deus. Porém, alguns reconhecem o seu pecado e dessa forma são justificados.
Lavados aqui significa espiritualmente purificado, né? A lavagem é a ideia de água e a ideia de purificação. Santificados quer dizer vocês são separados. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, separados para boas obras, separados para proclamar as boas novas daquele que nos chamou do reino das trevas para o reino da luz. Mas é precioso demais e é um assunto que Paulo gosta muito quando ele diz: vocês são justificados. Significa que vocês são declarados justos por Deus, por causa da obra da cruz, do Calvário. Então, aqueles que praticaram esses atos, todos que ele lista aqui, mas se entregaram para Jesus, tiveram um arrependimento dos seus pecados, esses foram declarados justos na cruz do Senhor Jesus. Bem, então a igreja é uma família, né? A igreja é igualzinha à nossa família. Tem pessoas que nós convivemos melhor, tem pessoas que nós não convivemos muito bem, umas que gostamos mais, outras que gostamos menos, mas mesmo assim, nós sabemos que somos família e não tem como mudar isso. Essa advertência de Paulo traz lições preciosas para a nossa reflexão. Deus te abençoe.